tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Casal Arsênio, um canal que foi feito para ajudar casais que estão passando por crises, por desafios e até mesmo casais que não estejam passando, que queiram aí prevenir crises, querem melhorar o casamento. Então a gente criou esse canal aqui na intenção de ajudar outros casais. E no tema de hoje nós vamos falar de um assunto que é muito tabu, que todo casamento precisa para se manter em pé, mas que poucos falam sobre, e muitas vezes o não falar acaba destruindo muitas famílias por aí, porque é um tema muito importante, que é a intimidade, que é a relação, vocês namorarem. Nós não podemos usar outros termos aqui no YouTube, mas vocês vão entender. Então no vídeo de hoje a gente vai dar 6 dicas para que vocês possam melhorar a frequência e também melhorar o desejo da mulher. Tem muita mulher que perde esse desejo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. E também ajudar os homens a conquistar mais a mulher para que ele cumpra ali com o papel de fazer a mulher ter a vontade. Vocês vão entender que são duas engrenagens que precisam trabalhar juntos. E o homem fazer a mulher te procurar mais também. Isso aí. Então vamos nessa, casamento com propósito. Exatamente. Eu sou o Júnior Arsênio, casado há 13 anos com a Jéssica. E eu sou a Jéssica, casada com o Júnior, temos 3 filhos juntos. E o assunto de hoje é a intimidade do casal, então nós vamos trazer aqui um pouco da nossa experiência, afinal são 13 anos de casamento. Nesses 13 anos nós tivemos sim diversas vezes, não foi uma nem duas vezes, que a gente teve problema nesse quesito de não ter frequência, muitas vezes me faltou líbido, muitas vezes o Júnior também, e vice-versa, e a gente sempre buscou ajuda por meio de livros, de artigos, de vídeos, pra gente melhorar esse ponto. Afinal, eu acredito que seja 50% aí do casamento, ele precisa dessa intimidade. Se não tiver isso, não tem casamento, vocês viram amigos. Então, muitas vezes a gente passou por essa situação, mas a gente nunca se acomodou. E aí a gente quer trazer um pouco aqui pra vocês de tudo que a gente fez pra melhorar o nosso casamento, tudo que a gente sempre faz quando a gente sente que dá uma esfriada. Então já pega papel e caneta, né, Júnior? Porque pra anotar. E assim, se você estiver assistindo sozinha ou sozinho, manda esse vídeo aqui pro seu marido ou pra sua esposa, ou então chama ele pra assistir junto e coloque em prática. Não basta você só assistir isso daqui e deixar pra lá, você tem que colocar em prática também. E vou mostrar o quanto tá presente esse tema. Essa semana saiu uma reportagem que a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert declararam publicamente que a frequência deles vem diminuindo ao longo do tempo. E as pessoas embaixo conformadas, porque eu acho que parecem ser um casal muito ativo, mas isso acontece com todo mundo. Eles também são de carne e osso e os sentimentos são para todos. Então você que se identificar com alguma coisa que a gente falar, fica tranquilo, tá? Todo mundo passa por isso e a gente tá aqui para ajudar e fazer isso melhorar, tá? E ter um casamento com propósito. E eu já vou trazer aqui o tópico número 1 para vocês começarem a anotar aí, que é a comunicação sem tabu, que é justamente não deixar pra lá. Muitos casais ficam 7 dias, eu já escutei falar que tem casamento que fica meses, 3 meses sem ter relação. E tem aquelas piadas, quem é homem sabe, muitas vezes que o pessoal fala, meu casamento é igual ao salário, é uma vez por mês, só cai dia 5. Dia 5 e dia 20. Dia 5 e dia... Então a gente tem muitos tabus, já que viraram memes assim, que minha mulher sempre tá com dor de cabeça. Então, cara, N motivos pra gente quebrar tudo isso hoje. Então, ter essa comunicação sem tabu, muitas vezes você é mulher, caiu nesse vídeo aqui, veio assistir pra ver, entender o que tá acontecendo, mas não basta você só guardar pra você, você tem que estender isso ao seu marido. Então, aqui já entra a comunicação sem tabu, você chegar e falar, amor, eu sei que é um assunto delicado, eu sei que não é um assunto tão agradável, mas a gente não tá com tanta frequência assim, isso pode acabar com o nosso casamento, acaba que a gente vira amigo, então vamos conversar sobre. Eu vi esse vídeo aqui e um dos temas, né, um dos tópicos que eles colocam pra melhorar a relação é a comunicação. E não é qualquer tipo de comunicação, é a comunicação onde você fala dos seus desejos, você entende o desejo do outro e não sem julgamento, né? Porque muitas vezes você tem aquela vontade de fazer alguma coisa diferente e não faz.
fala, né? Mas fala pra amiga, ele fala pro amigo, e aí vocês dois mesmo não têm essa intimidade Sim. de mostrar o que gosta e ambos se entenderem, né? Desde que não gere aí um desconforto nos valores morais de vocês e tudo, fazer algumas coisas diferentes, mas estarem sempre alinhados e conversar sobre isso, pegar uma hora por semana, meia hora que seja, vamos tomar um vinho, vamos tomar um suco, um sorvete no shopping e para falar desse tema, vamos escolher um dia, um horário para falar sempre desse tema, assim como a gente fala dos filhos, a gente fala da casa, a gente fala do trabalho, mas esse momento vai ser especificamente para isso, para você me mostrar os desejos que você tem, o que você gosta, o que você não gosta, o homem também, de repente fazer até ali desafios, várias coisas. Sim. A gente já fez. E falar em desafio, a gente vai deixar um e-book aqui na descrição com 12 desafios para vocês fazerem ao decorrer aí do mês, para vocês dar uma apimentada na relação de vocês. São coisas que a gente não pode falar aqui no canal do YouTube, mas então a gente criou um e-book ficando para vocês. São coisas que a gente colocou no nosso casamento, deu super certo. Então tudo que a gente está falando aqui a gente também colocou no nosso casamento, né? Então nós temos aí um momento para falar de finanças, um momento para falar da relação, um momento para falar de filhos. É necessário que tenha essa comunicação sem conversas difíceis, né? E você não tenha medo de, nessas conversas, falar sobre uma fantasia, comprar uma fantasia na internet, comprar algum acessório que dê uma apimentada. Hoje tem milhares de sites ou coisas que ajudam a estimular a relação de vocês a esquentarem, porque é comprovado que quanto mais o casal tem a relação, namora mais juntos eles ficam, a intimidade fica mais aflorada. E isso é uma coisa que não tem receita, vocês podem ir em médicos, psicólogos, não tem jeito. Se vocês fazerem isso, já vai melhorar muito o casamento de vocês. Fora que toda vez que você faz, você manda um sinal lá pra sua cabeça falando assim, olha, isso foi bom. E aí você vai querer mais. Exatamente. Então, se você fica num espaçamento de muito tempo sem fazer, esfria. Acaba que você não lembra qual que é a sensação que você tem ali. Inclusive, a gente vai falar também sobre o desejo feminino, que é uma questão bem diferente da do masculino. A gente vai falar em um dos tópicos aqui, mas é importante que muitas vezes, eu não tô com tanta vontade, faz um esforço, porque ali você vai ver que é bom e aí você vai mandar essa mensagem pra sua cabeça para você ter mais vontade. Seguindo nessa linha da comunicação, que é muito importante, quebrar a rotina, né? Esse é o segundo tópico, inclusive, que é a quebra de rotina. É importante que vocês façam isso. Tem muito casal que tem a desculpa dos filhos pequenos. Gente, uma vez por semana, inventa alguma coisa. Coloca o filho para dormir, faz um jantar na sala, vai assistir um filme juntos. Outro dia eu e o Júnior colocamos as crianças para ir dormir e fomos assistir 50 Tons de Cinzas e maratonamos os três filmes. Os três filmes. E foi muito legal aquilo. A gente pegou um suco, pegou a pipoca, foi pro sofá e ficamos maratonando até de madrugada. Isso daqui foi uma quebra de rotina. Porque você sai daquela tensão de trabalho, casa e filho. É um filme mais picante, né? Muitas vezes vocês acham que quebrar a rotina é sair, viajar, fazer uma coisa mirabolante. Também não é. Tem coisas simples, também é importante, mas a gente sabe que com os filhos às vezes fica um pouco mais difícil. Mas é vocês serem criativos, desde fazer uma caminhada juntos. Nessa caminhada o homem pega mais a mulher, faz umas gracinhas. E isso daqui também vai fortalecer os dois juntos, sozinhos. Essa quebra de rotina não precisa ser necessariamente um jantar à noite, sair para jantar. É legal? É legal. Mas tem diversas outras coisas que vocês podem incluir no dia a dia de vocês para ir quebrando a rotina. E pode, se não estiver muito corrido, o que eu e a Jéssica fazemos? A gente tem um dia no mês que é nosso dia. Inegociável. Inegociável. Ou deixa as crianças em casa, ou com os avós, ou deixa, sei lá, com o vizinho. Mas esse dia é de vocês. E não importa o que vocês vão fazer, vocês têm que sair de casa, ir numa lanchonete, ir num barzinho, ir em qualquer lugar e conversar sobre tudo isso que a gente está falando e no final dormir juntos, só os dois em casa. E inclusive, esse dia, nós escolhemos o dia do nosso casamento. Nós casamos dia 28, então é todo dia 28 de cada mês. E isso se tornou muito legal porque até as crianças sabem
O dia 27 ela já começa, vocês vão aonde? A gente vai ficar com quem? As meninas tão maiores, elas já ficam sozinhas, elas falam, mamãe, você vai sair com o papai? Você já sabe essa roupa? Então assim, você cria aquela rotina, né, de ter o dia, e ali se você acaba tendo um mês muito turbulento, onde vocês se esqueceram, nesse dia serve para fortalecer isso, para reativar isso. Então é importante que vocês tenham um dia do mês para vocês saírem. Tá bom. E aí a gente vai pro número 3, a intimidade fora da cama. Como assim? Você acorda de manhã, tá naquela correria, cada um vai para um lado, crianças, trabalho, não sei o quê, e aí esquece de um detalhe, que a intimidade começa antes. É o dia inteiro para você conseguir conquistar a mulher à noite. É várias coisas. O que eu e a Jéssica fazemos? A gente tem um grupo privado, só eu e ela, que a gente fica alimentando esse grupo. Oi, tô com saudade. Eu mando uma foto, às vezes ele manda saudade, às vezes ele vê alguma coisa na rua e me manda. Como é um grupo mais picante, nós temos crianças, nós deixamos eles fechados, trancado com senha. Porque às vezes eu mando uma foto mais, né, eu me arrumo e mando uma foto, hoje o Junior manda uma gracinha. Fala alguma coisa legal pra deixar sempre quente. Igual a gente assistiu o filme 50 Tons de Cinza, a gente fez comentários nesse grupo. Às vezes vê algum vídeo no Instagram bem legal, aí manda lá, olha essa ideia que legal. Sim. Então assim, é importante que vocês tenham essa intimidade, sejam muito íntimos. E inclusive o Junior falou desse ponto, antes, né, fora da cama, a relação íntima fora da cama, principalmente para homens, eu vou falar agora, o homem, se ele chega estressado, ele quer ter relação para se desestressar. Mas a mulher é totalmente ao contrário. Se ela tá estressada, ela não vai querer. Exato. Então, assim, você precisa fazer o dia todo, colocar ela, ativar o desejo nela pela imaginação, que inclusive é por onde a mulher começa a relação, é pela imaginação, e ali você liga, fala, ei, como você tá? Já se arrumou? Colocou que roupa? Manda uma foto. Então você vai ativando a imaginação dela. Ah, ela tá na cozinha, tá cozinhando, fazendo uma comida, vai por trás, abraça, beija o pescoço. Ah, a mulher... Você vai ativando. Você vai ativando tudo isso nela. E aí quando chegar a noite você não vai passar sufoco. Porque muitas vezes você fica o dia inteiro trabalhando, não fala nem um oi, chega emburrado, pega a cerveja, vai pro sofá, ou então toma o seu banho, vai e janta, e aí quando chega ali já quer ir pros finalmente. A mulher não funciona assim. Então muitos homens reclamam que só tem dia 5 e dia 20, mas é porque merece. Então tá de acordo com o que você, se você não tá tendo, é porque alguma coisa você não tá fazendo corretamente. E você, mulher, não seja chata. Muitas vezes você tá corrida aí com a casa, com os filhos, com o seu trabalho, e eu sei mais do que ninguém como é tudo isso. Eu tenho 3 filhos e sempre trabalhei fora, hoje eu trabalho em casa por opção, para ter essa proximidade com a minha família, mas eu sei que não é fácil. E muitas vezes você vai estar estressado, o cara vai vir te mandar uma mensagem, vai vir te abraçar. Cuidado para não ser também a chata, não ficar... Porque senão ele acaba... Mulher chata, toda vez que eu abraço reclama, se eu mandar alguma coisa não responde. Então, seja mais maleável, seja paciente. Quando o homem também chegar muito estressado, alguma coisa que está acontecendo no serviço, enfim, a mulher pode ter esse feeling também, chegar, dar um abraço nele, né? Chegar nele, passar a mão nele, falar alguma coisa para ele, para quebrar um pouco daquela tensão. Então a mulher tem esse feeling também, que às vezes o cara ajudar o homem a lembrar das coisas que ele tem, da responsabilidade que ele tem em casa com a mulher, entende? Para não ficar aquele negócio, senão cada um vai ficar para um lado. Faz muito sentido. E agora a gente vai pro 4º tópico, que esse aqui vocês vão se assustar. Os dados são assustadores mesmo. A gente fez uma breve pesquisa de fazer esse vídeo, então nós trouxemos muita coisa aqui da nossa relação, desses 13 anos de casamento, mas eu acabei descobrindo um dado que, confesso que me chocou. Eu já sabia, na verdade, porque em rodas de amigas eu sempre vejo muitas mulheres reclamarem disso, mas eu não sabia que era para tanto. E foi comprovado por meio de uma pesquisa de um jornal, vou colocar aqui para vocês verem. 70% das mulheres que são casadas nunca sentiram prazer na cama, nunca chegaram no ápice do prazer. Mas isso é chocante e isso nos leva a entender o porquê que a mulher não gosta de ter relação.
Porque se não é prazeroso para ela, por que que ela vai fazer? E isso daqui é uma responsabilidade sua, homem, também. Não é só dela, porque muitas vezes a mulher nem se conhece. Então você fala, amor, você sentiu, você sente, você teve... O Júnior várias vezes me pergunta, e aí, ele tem qual que é a melhor posição, qual que é o melhor jeito? Exatamente, você tem que aprender a sentir prazer, você tem que chegar no ápice. E a mulher, por ser, ela é toda sensorial, então a mulher ela começa a sentir prazer desde a pegada no pescoço, a pegada nas costas, no corpo todo, até lá no momento. É mais difícil de alcançar isso, só que não é impossível. Não é impossível desde que vocês estejam alinhados, desde que você, mulher, se conheça. É importante que você se toque, conheça quais são as partes do seu corpo que você mais sente isso e fale para o seu marido. Fale, marido, olha, nessa parte aqui quando você toca, eu sinto mais prazer quando você me beija aqui, quando você fala isso ou aquilo. Você ajudar ele a entender, porque se você não se conhece, como que o outro vai te conhecer? Você vai ajudar o seu marido a te conhecer. Para ele é muito fácil, ele chegou ali, é rápido, é muito óbvio. Para a mulher não. Então você tem esse papel de ajudar ele a te entender, e marido, você tem que se preocupar com isso, porque entra de novo aqui, se você tá tendo dia 5 e dia 20, é porque alguma coisa você tá deixando de fazer. A comunicação tá falha. A comunicação tá falha. E isso daqui também é um ponto extremamente importante, você se preocupar com ela, você entender se ela de fato tá curtindo aquilo e não chegar lá só querer ser o machão e fiz e pronto, tá bom pra você, não tem que tá bom pros dois. Sim. Quer complementar alguma coisa sobre isso? Eu acho que a comunicação volta aí pro tópico número 1, para o melhor casamento, e não existe comparação, tá? Porque conforme vai esfriando, o homem vai buscando, vendo coisas na internet, que aí entra a pornografia, que acaba com muito casamento, e aí gera comparação e o homem não quer falar nada, viu alguma posição nova, viu alguma coisa diferente, conversa com a sua esposa, não tenha medo de falar, ela vai gostar também, às vezes ela é mais fechada, mas ela vai entender, manda esse vídeo despretensiosamente, para começar a comunicação. Começando, o resto vai deslanchar com todos esses outros tópicos que a gente vai falando. A comunicação é a base. Inclusive, esse tema que você trouxe da pornografia, é muito importante que eu vi um dado que as mulheres estão consumindo mais pornografia do que homem, hoje, por incrível que pareça. E a pornografia, ela acaba com o casamento. Eu vou explicar pra vocês aqui o porquê que é tão prejudicial. Você vai pra pornografia, você assiste aquilo, te dá uma sensação muito boa, você consegue se tocar e ter um prazer muito rápido. Você consegue liberar aquela dopamina, aquele prazer muito rápido. Quando você vai pra vida real, que você precisa ralar, conquistar aquela mulher, fazer ela despertar desejo, tudo. Você, mulher, também fazer o seu marido fazer tudo isso, não consegue. Porque você já ativou lá na sua cabeça, junto com a pornografia, que é fácil, é rápido. Pra que eu vou ralar aqui, principalmente você, homem? Você tem que fazer um monte de coisa durante o dia pra chegar à noite e ter. E aí você vai lá no banheiro, fecha a porta, 10 minutinhos você resolve tudo, mas tá acabando com o seu casamento. A mulher também serve pra mulher. Eu nem sabia que tinha tantas mulheres que assistem pornografia assim, mas tem, eu pesquisei essa semana e tem. Então, ambos os lados aqui estão falhos. Elimina isso da vida de vocês. É um vício totalmente prejudicial para a relação de vocês. Vocês podem achar que não é nada, é só 10 minutinhos no banheiro, mas esses 10 minutinhos tá tirando a intimidade que vocês têm de mais importante. Que é a intimidade. E vamos para o quinto tópico, não menos importante, e é um detalhe que talvez vocês não tenham, tá no seu subconsciente, que vocês não tenham dado tanta importância, mas é a autoimagem, tá? O homem gosta de ver a mulher bonita, ver a mulher cheirosa, ver o cabelo arrumado, ver sempre ela se cuidando, né? A mulher vaidosa, por quê? Inclusive em casa. Em casa, exatamente. Eu sei que muitas têm a desculpa de, tem um filho, tem um marido, ele tem a casa, trabalho fora. Gente, isso não é desculpa. Não vem falar pra mim que isso é desculpa, porque eu tenho 3 filhos e eu fiz CLT durante 10 anos. O meu marido dificilmente, não vou falar que nunca chegou em casa pra eu estar desarrumada, também não sou a perfeita, mas se a gente for olhar uma janela de 13 anos, ele me encontrou muito mais arrumada do que desarrumada.
E eu não tô falando pra vocês de viver no salão, viver na manicure e gastar horrores. Não, teve época na nossa vida que eu fazia minha unha em casa. Você lembra disso, né? Ai, não era por falta nem de dinheiro, mas era por falta de tempo de sair, tudo, a logística de filhos. Então, dá pra fazer. Ai, não dá pra pintar tudo? Deixa a unha mais bonitinho, o cabelo mais ajeitado, mas não fica com aquele coque feio, aquela camiseta de tinta rasgada, não dá. E o homem também, né? E o homem também. A gente vê vários memes agora, tá saindo muito que o cara só usa roupa de time de futebol e tal, e tá tudo bem, você pode usar, mas vai ter alguns momentos que você for sair ou ficar em casa, você tem que colocar uma roupa mais arrumada, porque você se mostra importante para ela em alguns momentos, e a mulher intuitiva sabe disso, você é mais cheiroso sempre. E acontece de cara chegar e ficar com aquela calça de moletom, aquela camisa velha o dia inteiro e sair. Então, e a mulher vai percebendo isso, porque quando ela tá lá fora, vê outras pessoas mais arrumadas, inconscientemente ela fala, caramba, aquele cara só tá arrumado. Você entende? Então há esse negócio, essa dualidade dos dois estarem sempre cuidar da autoimagem. Da autoimagem. Porque homem, isso gera deixar desejo a unha, também. cortar a unha, fazer a barba. A gente tá falando de ficar bombadão todo, se eu virar como que chama? Maromba? Maromba, mas o básico do básico, arroz com feijão. E aí, vamos pegar tudo isso que a gente falou agora e parar de ver isso como um tabu, galera. Porque na roda de homem vocês conversam muito, que eu tô falando com autoridade, falam sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo, que eu não sei o quê. E as mulheres, Jéssica me contou, é até pior do que a roda dos homens. Vocês falam o tempo inteiro disso. Mas quando é para um falar com o outro... Marido e mulher não falam. Não falam. E aí fica esse negócio, essa falta de comunicação falhada. Eu quero tanta coisa que eu vejo, mas eu queria que ela fizesse, mas como que ela vai fazer se ela não sabe que eu quero aquilo? Olha que loucura. Exatamente, por isso que é muito importante de novo a comunicação, alinhamento de valores de vocês e fazer aí esse contraponto de qual que é seu desejo, qual que é o meu. E eu vou puxar agora para o 6º tópico, que é um tópico que eu gostei muito de estudar isso, que é o que gera o desejo na mulher, o que gera o desejo no homem. Então eu vou falar da minha parte, o que gera o desejo na mulher é muita admiração pelo homem, é admiração de prover, de proteger ela, não só fisicamente, mas emocionalmente. Às vezes vocês estão numa roda na mesa, na casa de uma família, alguém faz uma piadinha, você viu que ela não gostou, já defende ela. Então assim, é proteger mesmo ela em tudo, coloca ela pra andar do lado da calçada, abre a porta do carro, isso tudo faz muita diferença. Detalhes. Mas eu trouxe aqui um tópico que é muito legal, você sabia que o que gera desejo, muito desejo em ambas as partes, homem e mulher, é a curiosidade. Então, sabe aquela hora que a gente fala assim, casal que fica muito junto, enjoa e termina? Isso é uma meia verdade, porque se vocês estão sempre juntos, vocês não têm uma novidade para contar, vocês não geram uma curiosidade, vai ficar tedioso. Então, aqui no nosso casamento, eu tô sempre me colocando em imersões, em cursos, saindo para eventos, às vezes eu vou tomar um café com algumas empreendedoras, que eu sou empreendedora, o Júnior me apoia nisso, porque eu volto cheia de novidade, eu volto cheia de curiosidade, e eu sei que parece ser um assunto que não tem nada a ver com a cama, mas tem. Sabe aquele marido quando ele vai viajar, trabalha às vezes, quando ele volta, a mulher tá muito animada com a chegada dele. E com saudade. E com saudade, porque aquilo ativa a curiosidade e ativa também a saudade, que é o que acontece no namoro. Então, assim, dá pra trazer coisas e sensações da época de namoro pra dentro do casamento. Basta vocês estarem atentos em tudo isso. Aproveitando esse tema, o que o homem tem que fazer pra, sei lá, estimular mais, fazer a mulher querê-lo, nem sei se é a palavra certa, querer mais o homem? Ser aquele super-herói. É aquele homem que protege, que provê. Quando eu falo, mas ela ganha mais do que eu, como que eu vou prover ela? É você mostrar que você é o cara, que você toma as decisões. A mulher, ela quer sentir que... Podem até confundir isso que eu vou falar agora, mas ela quer sentir que o homem... Sabe quando você vai lá, abraça e ele te abraça assim por cima? É isso, ela quer sentir que o cara tá ali pra ela, tá? Que pode acontecer qualquer coisa que ele vai
defender, proteger, prover ela. Então, assim, é desde abrir uma porta do carro, a levar um bombom, a elogiar. Surpresas, né? Fazer surpresas. Surpresas. Então, assim, tem diversas coisas que a gente pode colocar. Tá aí, eu vou colocar também nesse desafio que a gente vai deixar aqui no e-book, eu vou acrescentar ele com coisas que mulheres gostam, que homens fazem, para ajudar o masculino também. Tá, e o que os homens gostam que a mulher faça? Você que tem que então eu vou falar. O homem gosta de ser admirado, tá? A mulher tem que admirar ele, elogiar coisas quando ele faz, que é o reconhecimento. E uma coisa que mulher não faça é comparar. É que fulano, confia no seu marido. Fulano faz isso. Não compara. Que subconsciente o homem se sente um bosta, não sei se pode falar isso. Mas tira a confiança do homem, você não pode tirar a confiança dele. Ele tá fazendo a coisa errada, mas ele tá fazendo certo, ele tá tentando, apoia ele, que uma hora vai acertar. E quando ele acertar, você vai ter um ponto muito importante nisso, no projeto dele, no que ele tá fazendo, no trabalho dele. Quando ele chegar a contar que ele fez alguma coisa nova no trabalho, elogia ele, fala, não, legal, você consegue fazer coisas novas. Então sempre a mulher tem que estar estimulando o cara, e mesmo que ela tá vendo que não tá dando muito certo, ela tem que dar uma injeção de ânimo nele, e falar, não, a hora você vai acertar, não tem problema nenhum, porque o casamento é isso. E é engraçado que são tópicos que não parecem estar relacionados com o tema que a gente está falando, mas está tudo totalmente ligado. A mulher, ela começa a sentir o desejo por meio da admiração e o homem por meio do apoio. É quando ele chega cansado em casa, acabado, porque ele matou um monte de leão lá fora, e aí a mulher fala, amor, toma um banho, fiz uma sopa, né? Senta aqui. E ela vem com aquela delicadeza, com o feminino dela e abraça ele, que ali ele esquece tudo que ele passou lá fora. Então, assim, hoje se fala muito da importância de entender o feminino, a energia feminina e a energia masculina, justamente por conta disso. Foi se perdendo com o tempo, a mulher foi para fora caçar junto com o homem, e aí ela acabou tomando muita coisa que é papel do homem para ela. Então vocês precisam voltar a essas origens, vocês precisam entender, por mais que a mulher trabalhe fora agora, juntos, os dois ganham a mesma coisa, ainda assim dá para vocês colocarem coisas no dia a dia de vocês para que volte às origens, porque isso está totalmente ligado à relação íntima. Essa falta de vontade, esse tanto de casamento que está acabando, inclusive esse é o objetivo aqui do canal, é ajudar famílias a não se destruírem. O Júnior sabe, eu fico muito chateada. Todas as vezes que o Júnior vem e fala pra mim assim que casal da família tal separou, eu sofro junto, porque eu falo, como assim? Não é possível que é mais fácil terminar, é mais fácil. A família é o que a gente tem de bem mais valioso. Não dá pra comprar uma família. Você não consegue, você pode ter milhões de reais. Você não consegue ir lá e comprar uma família verdadeiramente falando. Você consegue comprar uma pessoa interesseira, mas verdadeiramente não. Isso daqui não tem dinheiro que compre. Então, assim, vale a pena investir tempo em comunicação e entender o porquê que algumas coisas acontecem e entender como que vocês podem melhorar a relação íntima de vocês. Todos os tópicos que a gente trouxe aqui, a gente aplica na nossa vida. Muitas vezes que a gente passou esses desafios, foi isso que a gente fez e mais algumas outras coisas que tá no e-book. Não dá pra falar aqui, mas a gente deixou aqui um e-book preparado pra vocês. Qual que é o jeito errado de lidar com tudo isso, Júnior? Não tá 3 meses. Vamos supor que a mulher veio aqui desesperada, tá 3 meses sem ter noção. Como que resolve isso? Eu acho que quando acontece isso, sabe aquele gelo que um dá no outro, ou usa o sexo como moeda de troca? Isso tá errado. Não faça isso, porque a chance disso dar errado é muito grande. Então nunca dá o gelo. Aqui tem uma máxima no nosso casamento que eu vou compartilhar com vocês, é o seguinte: não importa o que aconteça, vocês nunca vão dormir separados. Nunca dorme no sofá e a mulher na cama, sempre juntos. Pode estar brigado, pode estar se odiando, cada um com uma arma do lado assim, tipo, pra matar outro, mas sempre dormir juntos. Às vezes que a gente dormiu separado foi em viagem de trabalho. Eu estava em um evento, o Júnior num evento, mas em casa, não. Não pode. Não, eu tiro ele do sofá, levo pra cama, ele também me abraça, porque às vezes, muitas vezes vocês vão estar brigados, é ali que vai resolver. Acorda no outro dia, pede desculpa, acabou.
Então, assim, vocês não podem deixar morrer a comunicação, porque é a porta, né, de entrada. Eu sempre tive muito isso, claro, na minha cabeça. Eu acho que eu tenho pavor desse negócio de gelo. Eu não gosto disso. Eu acho que dificilmente a gente ficou um dia sem se falar quando tava brigado. Justamente por entender isso, porque a gente entende que o inimigo é aqui que ele trabalha. A primeira coisa que ele tira de um casal quando ele quer destruir aquilo é a comunicação. Então vocês não podem deixar de se comunicar. Muitas vezes vocês estão brigando, aí deixa de se comunicar e vai se comunicar com quem? Com o amiguinho da academia, com a amiga do trabalho, e é aí que mora o problema, é aí que mora o perigo. Então a comunicação, por pior que vocês estejam, raiva, tá triste, tá magoado, tem que comunicar. Tá, então já que você falou do jeito errado, e esses jeitos são os piores jeitos de arrumar, qual que é o jeito certo? Pra deixar o casamento quente ali, sempre... O jeito certo é anotar esses 6 tópicos e verificar, dar uma nota. Coloca aí, esses 6 tópicos que a gente falou aqui. Dá uma nota pra você, mulher, e dá uma nota pra ele, juntos. E aí, depois de dar essa nota, vocês vão escolher o tópico que tá com menos nota, que tá com a nota mais curtinha. Então, a autoimagem tá 3. Ok, amor, o que a gente pode fazer essa semana, começar a fazer essa semana pra melhorar isso? É uma dança, uma dança, um yoga na sala de casa? É uma caminhada? É jogar aquelas roupas rasgadas fora? Então, assim, começa a fazer isso. Aí a semana que vem vai escolher o outro tópico. E aí vocês vão começar a fazer isso dia a dia, quando vocês for ver num mês aí, eu acho que melhora muita coisa. E fazer mais, namorar mais, porque isso vai gerar mais afinidade entre os dois e os dois vão começar a melhorar as coisas. Isso, melhorando o casamento, vai melhorar em outras áreas, todas as outras áreas que a gente vai vir falar em outros vídeos. E eu tenho um desafio pra eles, que eu acabei de criar. Isso. Eu até vi esse desafio de uma outra pessoa aqui da internet, eu achei muito legal, a gente tentou fazer e de fato não dá pra fazer, mas melhora muito a frequência. É uma dica aqui bônus, que é o quê? O desafio dos 7 dias. Vocês vão tentar fazer por 7 dias consecutivos. Vocês vão ver que não dá, né? Porque alguma coisa acontece no meio do quando percurso. Vocês decidem. Mas toda vez que zerar, que deixar de acontecer, vocês zeram e voltam pro desafio do 7. Isso daqui ajuda demais. E ela... Sem vontade, não tá com vontade, vai porque é um desafio. E conta aqui pra gente. Quem conseguir, me fala, porque essa mulher tá há alguns anos falou e ninguém conseguiu, todos zeraram. E se você gostou do canal, curtiu aqui o nosso vídeo, se inscreva para você receber a notificação dos próximos, ativa o sininho também. Manda isso daqui para um casal, para juntos a gente conseguir aí restaurar casamentos, quem sabe reconstruir famílias, que muitos casais às vezes estão morando juntos, mas não é mais um casal, né? Tá 2 amigos ali vivendo juntos. Então... E se tiver em rodas de amigos, podem falar sobre isso, tá? Quebra esse tabu, vocês com outros casais. O pessoal, o que vocês estão falando? Não, eu vi lá um canal da Jéssica e do Júnior, segue eles lá, eles falam nisso e tá tudo bem. Inclusive, esse é um outro ponto que o mundo pinta a relação íntima como algo ruim, como algo sujo. Mas, pelo amor de Deus, não é. Deus deixou isso pro casal. Desde que o mundo é mundo. Se você não está aí solteira, fazendo todo mundo, o homem também captando todo mundo, vocês são casados, vocês têm mais aqui usar isso, essa ferramenta tão poderosa que Deus deixou. E você pode colocar na descrição de todos os benefícios que tem, que eu acho que é mais de 10 benefícios que tem quando você termina de namorar, que é dopamina. Não. Eu acho que a gente tem que fazer um vídeo sobre. Tá. Então, beleza. Então se tiver, quando o canal tiver, quando esse vídeo aqui, ou o canal tiver com tantos inscritos. Tá. Quando a gente bater os 100 inscritos, a gente vai fazer um vídeo falando de todos os benefícios. Todos os benefícios que tem. Tá? E não esqueça de pedir aí o e-book pra gente mostrar, pra você mostrar pro seu marido. Você mostrar. Não, vou deixar aqui na descrição. Então tá bom, é só lá pegar. Eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição. Beleza, não galera? Não esquece de curtir o vídeo. Tchau, até a próxima.